Tá? Obrigada pela sua audiência. Boa tarde, Portal CM7 iniciando. 3 entrevistas vamos ter durante a tarde chuvosa em Manaus, que está assim pedindo um casaquinho, pedindo que você fique em casa, mas a gente aqui do Portal CM7, nós vamos te levar a informação. E hoje tem 3 entrevistas fantásticas, e eu começo a primeira entrevista de hoje com o professor que está aqui do meu lado, Rodrigo Barbosa Frois. Aí hoje a minha filha perguntou se eu ia entrevistar o pai da Frois. Rodrigo Barbosa Frois é professor especialista em metodologia de História e Geografia pela Faculdade Integrada do Brasil, graduado em licenciatura plena em História pelo Centro Universitário do Norte, Uninorte. Foi eleito pela Fundação Vitor Civita, fundador Roberto Marinho, Fundação Leão e Rede Globo. O educador Nota 10 2016. Eu estou com uma sumidade da educação hoje no Portal CM7. Bem-vindo ao Portal CM7, professor. Bom, boa tarde a todos os amigos que estão curtindo no Instagram, no Facebook, no Portal CM7. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo gostoso sobre educação e cultura e falar um pouquinho de todas essas premiações que a gente conseguiu trazer para o estado do Amazonas e para a educação pública brasileira. O professor, para mim, sempre foi muito respeitado, porque hoje em dia trocaram um pouquinho isso, né? O respeito do professor, aquele mestre, né? A gente sempre fala o mestre. E o senhor tem todo o meu respeito. Eu quero que o senhor me fale um pouco desses prêmios, porque as pessoas não conhecem e, às vezes, não valorizam esses prêmios, porque, não, é prêmio comprado, não, mas o professor realmente recebeu porque merecia. E me fale do Educador Nota 10 e me fale de todos esses prêmios que estão aqui, que com certeza foi merecedor. O Educador Nota 10 é uma iniciativa da Fundação Vitor Civita. Esse prêmio tem 21 anos. Inclusive, esse período agora está aberto a inscrições para o prêmio 2018. A parceira da Fundação Civita é a Rede Globo e a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Lema, então, os grandes nomes da educação. E, anualmente, eles premiam 10 educadores do Brasil, 9 professores e 1 diretor. O Amazonas já venceu na categoria de professor de ciências em 2015, com um professor ribeirinho chamado Walter Menezes, lá de Parintins. E em 2016 eu me tornei o primeiro diretor amazonense a ganhar o Educador Nota 10, que é considerado o Oscar da educação brasileira. Eu competi com 5.000 projetos, com um projeto que a gente apresentou, chama-se Educação de Qualidade, uma responsabilidade de todos. E os jurados do prêmio julgaram que o nosso projeto atendia à expectativa que é oferecer uma educação de qualidade. E em 2016 nós recebemos da mão da Sandra Nemberg o prêmio Educador Nota 10. Visitamos o Estúdio Globo, passamos no Fantástico, no Globo Repórter, fizeram muitas matérias conosco, mostrando que na Amazônia, na capital da Amazônia, a gente consegue fazer educação de qualidade. Nos tornamos uma referência na educação por conta de um projeto feito em uma escola pública municipal, num bairro periférico de Manaus, que é o bairro da União, e a gente conseguiu desmistificar o conceito de educação que se encontrava lá. A escola, nos indicadores, era muito abaixo da expectativa. Hoje, nós ficamos entre as 10 melhores escolas municipais. Parabéns. Olha, gente, com certeza essa entrevista deve estar te chamando a atenção, porque as pessoas hoje, elas não ligam muito para a leitura, elas estão tão no computador, no WhatsApp, e elas esquecem de ler. Os alunos, muitas das vezes, perderam o respeito pelos professores, perderam o respeito pelo mestre, aquele que ensina. E quando você vê um professor, um diretor de colégio, com essa formação e ganhando prêmios, tem que realmente dar esse prestígio. Como o senhor vê hoje a educação? Eu não vou nem perguntar só em Manaus. Como o senhor, como educador, como diretor de colégio, vê hoje a educação no nosso país? Infelizmente, eu sempre digo, e com a visibilidade do Prêmio Educador Nota 10, nós conseguimos rodar o Brasil e também os municípios do estado do Amazonas. A educação, ela não é uma prioridade no nosso país. Nós somos o país do futebol e não o país da educação. Enquanto o jogador de futebol ganha R$300 mil por dia, o professor ganha R$1.500 por mês. Fora
vários casos de desrespeito. A profissão do educador está cada vez mais não sendo a melhor opção. De 100% de alunos que saem do ensino médio hoje, apenas 1% querem entrar na docência, porque não é uma profissão mais atrativa. Como se a gente só vê na TV professores sendo ameaçados, agredidos. Na semana passada, aqui em Manaus, nós tivemos 2 casos de diretoras de escola que foram agredidas dentro da escola. Uma teve o nariz fraturado, dente quebrado, por um pai que, assim, foi lá para agredir, portando uma arma branca, podendo ceifar a vida da diretora. Então, viramos uma profissão de risco. Isso por falta de investimento. Se a gente começar a investir na educação, na cultura, a gente começa a mudar isso. Porque um país que olha para a educação como prioridade, como a Coreia do Sul, como o Japão, a gente vê o crescimento deles. O Brasil só tende a melhorar quando começar a ver a educação como prioridade. Por enquanto, não está vendo. Agora, você imagina esse pai bandido, esse pai é bandido fazer isso. Que tipo de ensinamento você vai dar para o seu filho? Você está ensinando o seu filho a se tornar um marginal. Se ele desrespeita um professor que está ensinando e ajudando o filho, não, sinceramente. Depois eu gostaria de saber mais detalhes sobre isso, para a gente publicar no portal CM7 a cara desse pai ridículo. Gente, aqui nós vamos sortear vestindo de noiva. Se você está aí assistindo, acabou de entrar, nós estamos com um professor que está falando um montão de coisa aqui legal para a gente, que é o Rodrigo Frois. E ele é um professor nota 10. Você vê aqui o prêmio está na frente dele. E ele trouxe alguns livros que a gente pode sortear aqui. Se você quer ser um desses sorteados, mande um alô nos comentários que nós vamos sortear esses livros que eu ganhei de presente, mas eu vou compartilhar com você, porque ele falou uma coisa séria. A gente tem que sair do WhatsApp, sair das redes sociais e começar a ler. Olha só. Olha que legal. São livros que ele trouxe de presente aqui para o portal CM7 fazer o sorteio. Se você quiser participar, olha, só livro top. Habitante de Mim é meu preferido. Olha só, aí ele vai falar um pouquinho mais. O senhor acha mesmo que as pessoas, as crianças, os adolescentes perderam o gostinho pela biblioteca, pelos livros? O senhor, como educador, o senhor sente isso no colégio? Lá na escola que eu administro não tinha biblioteca. É uma escola que não tem infraestrutura, é bem precária a situação. Então, nós criamos um canto da leitura. Se você quer que o aluno leia, você tem que estimular o aluno, você tem que oferecer para o aluno. Então, a gente começou a criar o espaço. O professor foi motivando e hoje a gente está formando leitores. Como eu falei, eu só consigo formar leitor se eu dou um livro de presente. Mas o que o pai dá para o filho de presente hoje? Um tablet, um celular. Cada vez a gente vê o pai não dando livro de presente, um gibi, uma história em quadrinho. E isso vai formando leitores. A gente vê a deficiência de leitura lá na faculdade. Eu dou aula no ensino superior e a gente vê alunos que não conseguem formular textos, fazer redação. Isso é o quê? Falta de leitura. Então, eu preciso motivar o meu jovem, eu preciso motivar o meu aluno oferecendo para eles livros. Eu tenho uma parceira muito grande, que é a Menvavmen, que nos brindou esses livros que eu estou lhe presenteando, e ela é uma das que continua lutando pela leitura, continua focando no nosso jovem leitor. Eu preciso motivar eles. A gente está criando hoje jovens que querem notícias já resumidas. A notícia de fato, porque ele não quer mais se aprofundar. E ali toma com verdade. A leitura ela é maravilhosa, você viaja, você sem sair dali do local, você viaja o mundo. Então, professor, vou tirar esse livro daqui, viu, gente? Porque eu acho que eu vou ficar com ele, vou sortear para mim mesmo. E esses aqui ficam para sorteio. Professor, o que o senhor acha hoje do investimento? O senhor é pré-candidato, né, pelo PHS, a deputado federal, né? E eu sei que o senhor não está aqui por causa disso, está aqui para falar da educação, mas o senhor, como vê hoje os parlamentares com relação à visão do parlamentar para a educação? Você percebe, inclusive, eu passei há uns dias, eu visitei a cidade universitária, não é cidade universitária, é um cemitério ao ar livre de concreto. Eu fiquei arrasada. Aí fica esses deputados, esse pessoal aí que já foi deputado federal, deputado estadual, deputado não sei o quê, não fizeram nada. O deputado estadual, que era para fiscalizar, o governador, com essas obras,
gastaram absurdo e a educação ficou em segundo plano. O senhor acha que é mais fácil ter um povo sem cultura para votar ou do povo culto? Como é que a gente consegue ver? Será? Eu estou querendo pegar leve, vou falar rasgado. Será que um povo burro é melhor para votar? Eles votam errado mesmo e votam no mesmo cara que está errando a vida toda? O que o senhor acha disso? Eu sou historiador, né? E a gente sempre diz que formar alunos críticos é perigoso. Eu tenho palestrado muito no interior, inclusive na quinta-feira agora eu estarei lá em Itacoatiara, na Uniaselv de Itacoatiara, e eu começo com a frase: sonhe, mas saiba que o seu sonho é perigoso para os outros. Porque quando a gente sonha, a gente quer mudar aquilo. Sim. E toda vez que a gente quer mudar algo, a gente se torna perigoso. Buscando melhorar a educação, me tornei uma pessoa não bem vista. Por quê? Porque a gente começa a mostrar que tem muita gente na zona de conforto, fingindo que está fazendo, e aí vai levando. Quantos anos a gente vê, os problemas são pontuais, basta querer fazer. A escola, ela precisa do básico, ela precisa de infraestrutura, ela precisa de material pedagógico, precisa de valorização dos professores. E aí os professores precisam entrar em greve para conseguir as coisas. O professor precisa ir para o meio da rua, para o sol, para a chuva. Não seria mais justo, com a profissão que forma todas as profissões, chamar para o diálogo, chamar para parceria? Isso não acontece. Entra governo, sai governo, deputados que deveriam fiscalizar e não fazem. A gente vai para o interior do estado, as escolas são na beira de barrancos, de madeira, sem condições nenhuma. Então, isso é falta de investimento e falta de educação ser uma prioridade. Nós temos contratos milionários na SEDUC e muitos deles não chegam na ponta da cadeia, que é o aluno. Você imagina que hoje, anualmente, se gasta R$ 3.300 com o aluno, enquanto se gasta R$ 4.000 por mês com um presidiário, para ele cavar um túnel e fugir e ninguém vê. Entendeu? Então, falta querer. Os legisladores, eles acabam se calando. A gente tem 8 deputados federais hoje, inclusive um da educação, mas o discurso não vai para a prática. Aí não ajuda. Não adianta ter uma oratória linda e a gente não vê isso na prática. Eu, como professor, como gestor, não vejo isso na prática hoje. Vamos mudar esse país. Está na hora, gente. É com o nosso voto, é com o nosso dedinho lá que vai tique-tique-tique dar ok, que muda o nosso país. Está na hora de mudar. Chega de discurso bonito, é ação. Muito obrigada, amei essa entrevista. Tenho certeza que vocês vão adorar. A gente só vem mais aqui falar de educação. E eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais, principalmente para quem está ali assistindo e que gostaria de saber um pouquinho mais da educação desses prêmios, porque o que levou o senhor a ganhar, com certeza, a sua capacidade que chegou até aí. Então, deixe suas considerações finais aqui. Bom, gostaria que quem quisesse conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos desenvolvidos, curta a nossa página no Facebook, Rodrigo Barbosa Frois, e a gente fala um pouquinho dos 3 prêmios, né, que a gente ganhou em Curitiba, o Empreendedorismo na Educação. Eu sou o único professor brasileiro que tenha um prêmio empresarial dado pela Fundação Getúlio Vargas, e no mês passado eu fui eleito um dos 50 melhores professores da América Latina, porque eu consegui fortalecer a equipe. Eu tenho uma equipe maravilhosa, uma escola onde todo mundo veste a camisa e, mesmo com os problemas que a escola continua tendo, resolve fazer uma educação de qualidade. Então, quando eu quero, eu faço. Essa é a nossa máxima. Não adianta eu reclamar apenas. Eu tenho que reclamar e tentar mudar aquilo que eu estou reclamando. Não adianta eu subir no parlamento e continuar dizendo: a educação está ruim. Isso todo mundo sabe. O que a gente pode fazer para melhorar é o caminho. Uma frase que eu nunca esqueci do professor que criou o Enem, ele era um dos jurados do Educador Nota 10, ele disse: olha, todo mundo que fala somente de problema não apresenta soluções. Vocês devem apresentar soluções. E é isso que a gente buscou fazer com o nosso projeto, com a nossa escola, e a gente quer fazer pela educação como um todo. Muito obrigada, adorei essa entrevista. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar pergunta, entre na rede social, tanto no portal quanto na rede social do professor, e vá em frente, faça a pergunta que ele vai responder. A assessoria dele está pronta para te ajudar. Você, aluno, respeite o professor, respeite o mestre, aquele que lhe ensina. E, pai,
Esse pai que bateu na professora aí, que vergonha, viu? Estou muito triste com isso. Não sabia, tá? Mas eu quero finalizar essa entrevista assim. Respeite o professor. Respeite aquele que lhe ensina aquilo que você precisa, a sua vida profissional. O pai e a mãe ensinam você a andar, caminhar, e o professor lhe ensina a ter uma vida profissional no futuro. Respeite o professor. Boa tarde. Daqui a pouquinho, mais entrevista com você ao vivo.